Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Texto e a história que eu gostaria de deixar para você é uma história que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. E nesses capítulos e nesses versículos, na verdade, Lucas vai relatar a história de um homem chamado Zaqueu que se encontrou com Jesus. Ou melhor, a história do encontro de Jesus com este homem chamado Zaqueu. Se você é cristão há já algum tempo, você com certeza deve ter ouvido essa história. E nas palavras de Lucas, essa história acontece da seguinte maneira. Eles entraram em Jericó e atravessaram a cidade. Ali havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, seguindo o caminho que Jesus faria, e subiu em uma figueira brava para vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Zaqueu, disse Jesus, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Quando viu isso, todo o povo começou a murmurar e a dizer: ele vai se hospedar na casa de um velho pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olhe, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vejam, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, essa história de Zaqueu é uma história bastante conhecida, uma história que relata Jesus passando por um caminho e muitas pessoas ali querendo ver Jesus. Jesus já é uma pessoa, vamos dizer assim, famosa nessa época do seu ministério. E Zaqueu, por ser de baixa estatura, por ser um homem pequeno, não consegue ver Jesus no meio da multidão. Então a decisão dele é subir em uma árvore para que ele consiga enxergar o Senhor Jesus. Mas mal sabia Zaqueu que antes que Zaqueu estivesse enxergando Jesus, Jesus já estava enxergando Zaqueu. E Zaqueu estava ali olhando para Jesus, achando talvez que Jesus jamais o percebesse, quando Jesus então olha para Zaqueu e diz: olha, Zaqueu, desce, porque nesta noite eu vou jantar na tua casa. Jesus encontra este homem de pequena estatura e ele diz então, no final do texto, que ele veio justamente para buscar e para salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles assim como Zaqueu que estavam perdidos. A multidão fica enfurecida porque Jesus tem a ousadia, a audácia de jantar com um homem que é um pecador, que era um cobrador de impostos. Mas Jesus não se importa com essas coisas. E veja, esse texto nos traz grandes lições. A primeira lição é justamente aquela que eu disse, que antes mesmo de Zaqueu enxergar Jesus, Jesus já enxergava Zaqueu. Deus já havia trilhado aquele caminho e determinado que Jesus passasse justamente por aquele lugar para encontrar aquele homem. E ainda que Zaqueu estivesse achando que Jesus não estava percebendo ali a sua presença, Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia exatamente quais eram os seus pecados, quais eram as suas falhas. Jesus sabia exatamente o tamanho dos seus medos, dos seus temores, das suas alegrias, dos seus prazeres, dos seus fracassos, e ainda assim Jesus o chama para caminhar com ele. Ao que Zaqueu prontamente dispõe a entregar os seus bens aos pobres e seguir a Jesus. É lógico, Lucas aqui contrasta essa história de maneira muito evidente com a história de Jesus chamando aquele jovem rico que se nega a deixar suas riquezas para segui-lo porque tinha muitas posses. Zaqueu não faz isso. Zaqueu tem em prioridade e tem como primazia, tem como precioso o Senhor Jesus mais do que todas as suas riquezas. Ele dá metade dos seus bens aos pobres
e promete que se ele defraudou alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. Que a nossa história possa ser a história de Zaqueu, a história de homens que desejaram um dia se encontrar com Jesus, mas que depois reconheceram que antes mesmo de desejarem se encontrar com Cristo, Cristo já havia desejado se encontrar com cada um de nós. Que a nossa história possa ser como a história de Zaqueu, a história de alguém que se arrepende, que reconhece ser um pecador e se alegra com a presença de Jesus, e que a presença de Jesus na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, possa trazer transformação, assim como a presença de Jesus trouxe transformação na vida de Zaqueu. Transformação até naquilo que diz respeito à sua vida financeira. Ele se alegrou e com a presença de Jesus o transformou. Mas que a minha vida e a sua vida possa ser também parecida com a vida de Zaqueu, no sentido de que é o Senhor Jesus quem entrou na sua casa e a alegria entrou junto com o Senhor Jesus. Aqueles que não conseguiram participar da alegria de Zaqueu acabaram criticando a Jesus por Jesus ter esse tipo de atitude. Aonde já se viu caminhar com esse tipo de homem? Que nós possamos ser semelhantes a Zaqueu, mas jamais ser semelhantes à multidão, que olha para aqueles que o Senhor Jesus ama, que olha para aqueles que são sim pecadores e miseráveis, mas que os despreza, porque é justamente para esses que o Senhor Jesus veio. O que nós precisamos é nos reconhecermos como pecadores, como falhos, como imperfeitos, e então a vinda do Senhor Jesus será para nós uma grande alegria, e Ele transformará a nossa casa, a nossa maneira como nós lidamos com todas as coisas. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.